para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas. E essas crianças nasceram em berço de ouro. Essas crianças já nasceram sem sonhar com o que foi a dificuldade lá de trás, sem nem imaginar isso. Cabe a nós, a minha geração, então, a nossa geração aqui, traduzir isso para eles. Falar, olha, como é que você vai fazer isso? Ó, isso aqui, cara, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, enfim, a gente tem uma condição de vida gostosa, mas é porque a gente também sabe que tem que gastar menos do que ganha. Então, senão a conta não vai fechar. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com o meu amigo Rodrigo Pozobon, corredor, além de agricultor também, lá em Sorriso, aqui em Mato Grosso, cara. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Opa, obrigado, Paulo. Grande prazer estar aqui contigo, com seus ouvintes, enfim, estamos aqui para partilhar um pouquinho do que a gente conhece. É isso aí, cara, vamos lá, vamos ter bastante coisa legal aí pra gente trocar ideia, né? Antes da gente gravar, já conversamos um par de minutos aqui, né? Imagino que vai render muita resenha aqui, né, cara? Ah, a gente já se conhece há um bom tempo. Se deixar, nós conversamos o dia inteiro. É isso aí, cara, muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, você já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Não sai daí, esse bate-papo aqui, você já viu, tá imperdível, cara. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Aqui de volta com o Rodrigo. E, Rodrigo, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Cara, eu, enfim, sou nascido no Mato Grosso, já sou o tal do Matucho, né? Matucho. Apesar que meu pai foi criado no Paraná, meus pais, mas, enfim, nasci no Mato Grosso. Vim criança ainda para Sorriso. Aqui meu pai tinha uma revenda de insumos e, no fim das contas, ele vendeu a revenda e partiu pro lado da agricultura realmente. Já tinha uma areazinha menor de produção e fomos fazendo. Tá aí, aí eu formei, acabei crescendo, tomei gosto por isso, formei em agronomia, formei em administração também, fiz as duas faculdades em Cuiabá, e aí depois voltei a trabalhar com a família. Cara, desde 2008, isso fazem, então, 17 anos, vai fazer esse ano. 17 anos esse ano que eu já estou aqui trabalhando com ele. Agora, meu pai já arrendou a área para mim e para minha irmã, então, oficialmente, ele está de conselheiro hoje em dia da gente. Ele está na fazenda, nesse exato momento ele está lá na fazenda, está acompanhando colheita, ajuda, resolve bastante coisa, mas ele já tem o arrendamento dele, já não quer mais saber de rolo e confusão maior, não é com ele. Tá, cara, agora é o melhor momento da vida dele, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai dar pitaco e vai ter tempo para cuidar dos netos. Então, cara, agora é a hora, né? Sábado nós fomos para a fazenda, na outra propriedade mais longe daqui, em Diamantino, e nós fomos para lá e ele ficou com meu filho foi junto, mas curtiu meu filho até dizer chega, rapaz. Foram lá, pega a goiaba e vai pegar uma laranja e vai pegar alguma coisa lá, vive atrás do neto fazendo uma coisa. E tá certo, eu sempre brinquei assim, falei, cara, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu queria fazer negócio também, porque eu ficava muito na fazenda, ficava lá rodando campo, enfim, atrás do pulverizador, operava as máquinas, enfim, tava direto na fazenda, mas eu ficava com certa inveja, assim, falava, rapaz, eu queria fazer esses negócios que meu pai faz, comprar, vender e tal, ali, negociar.
Beleza, com o tempo eu fui fazendo isso, e foi legal, beleza, hoje a responsabilidade de comprar, de vender é minha, da minha irmã, enfim, a gente vai se dividir nas tarefas, mas aí eu fico olhando e falo, rapaz, continuo com inveja. Eu já quero chegar na próxima fase um dia. A inveja já mudou ter meu filho, minhas sobrinhas cuidando do negócio, quem sabe, e eu curtindo, neto, fazendo nada. Pelo menos, feliz é de quem tem pode ter isso, né? Claro, vai passando essas fases e quem sabe um dia eu chego lá também. Sim, sim. E se você for parar pra analisar, né, Rodrigo, assim, tá certo que é relativamente recente, mas quando o seu pai começou e hoje a diferença é muito grande, né, cara? De como tocar as coisas, de como era, né, equipamentos, tudo muda, né, cara? O tempo das coisas na fazenda mudaram, né, cara? Então, assim, nada mais justo também, né? Muito. Não, claro. Não, isso é completamente justo. Eu falo pra ele, cara, você chegou na fase de realmente curtir aquilo que você construiu. Chegar numa fase dessa da vida, meu pai tá com 71, e ainda ter que trabalhar desenfreadamente, claro, eventualmente, se necessário, tem que trabalhar, mas eu acho que ele tem a felicidade de já ter os filhos que trabalham por ele, então, de certa forma, ele pode curtir a vida. Meu pai é um cara que adora viajar, então, uma vez, duas por ano, ele tá viajando para algum lado, ele e minha mãe, então, eles realmente, eles curtem a vida, e ele tá certo de fazer isso, e quero eu um dia poder chegar lá e fazer a mesma coisa. Pois é, cara. E até esse era um ponto que eu queria discutir contigo, né? Porque, assim, de alguma maneira, você acompanhou o seu pai ali ao longo do processo, né? Da agricultura e tal. E você falou, pô, eu também quero um dia que talvez, sei lá, meu filho, meu sobrinho, sei lá, pode vir aqui a ajustar esse negócio, né? Muito se fala de sucessão familiar, a gente, né, direto tem discussões relacionadas a isso aí. Até tem eu entrevistei uma menina muito interessante lá no Rio Grande do Sul, que ela me deu um outro nome, que eu achei até melhor do que sucessão familiar. É um processo de continuidade familiar, né? Você vê que uma palavra muda, mas muda todo o sentido do negócio, né? Você não precisa sair um pra entrar outro, né? Sim. Como que se deu esse processo, cara? Porque seu pai tá lá na fazenda, tá mexendo nas coisas, te ajuda e tal, né? Mas como que se deu esse processo, né, cara? De você hoje e a sua irmã tá na operação e seu pai já mais tranquilo, assim, nesse aspecto. Ele foi longo esse processo, Ozaki. Ele, assim, até não sei se foi de caso pensado ou não do meu pai, mas enfim, eu comecei trabalhando com ele, então, como eu mencionei ali, eu ficava muito na fazenda, ficava lá 3, 4 dias da semana, pelo menos na fazenda, pelo menos uns 4 dias, passava um dia na cidade lá, aqui resolvendo alguma coisinha, e aos poucos ele começou. Naquela época a gente não tinha todo esse avanço da internet, né? Então era, vai lá na contabilidade, busca uma certidão assim, pede uma certidão assado, tem essa relação de documentos aqui, isso aqui você consegue em tal lugar, esse documento em outro lugar, esse aqui você vai no cartório e pede, tá bom, beleza. Eu não entendi exatamente para que era, eu sabia que era para cadastro de banco, para tomar um custeio, alguma coisa assim, mas beleza. Eu só ia catando esses documentos, entregava para ele, falava, tá aí. E aí, claro, a gente não é bobo, então a gente aos poucos vai pegando os macetes. Eu vim descobrindo, falei, daqui a pouco, o pessoal tira isso aí na internet, então eu posso tirar, enfim, beleza. Eu vim descobrindo aos poucos as coisas. Pouco a pouco isso veio avançando. Então, dali a pouco ele, já que você é agrônomo, se vira aí com o que você quer usar na lavoura, a parte técnica é tua, se vira. O que você quer usar, beleza, me fala os produtos que você quer, que eu vou organizando as compras aqui, tá bom? Aí organizando, ali um tempo, mais uns anos, as compras, você se vira aí. Você me apresenta os orçamentos aqui, me apresenta os produtos, vamos ver o que é que vai gastar e etc. Aí nós discutimos alguma coisa, variedade de soja também, de milho lá, o que a gente ia plantar sempre na época, beleza. E veio, gradativamente, ele veio me dando cada vez mais funções, e eu vinha fazendo cada vez mais coisas, e ele, naturalmente, ele segurava. Meu pai é formado em economia, então ele já sempre teve uma paixão por controle de custos e entender custo de produção e etc. E aí, então, ele já vinha controlando os custos ali, tinha que entregar tudo para ele, mastigadinho, papelada, etc, para ele planilhar tudo, e enfim, e ele cuidava das vendas. E aí chegou num ponto que ele não sabia mais o que estava sendo plantado na fazenda, ele só sabia que era soja, qual era a variedade, ele não fazia mais ideia, milho estava lá, ele não fazia ideia de que variedade era, do que usava de inseticida, herbicida, fungicida, ele não tinha mais nem ideia.
E ele só olhava e falava, ó, beleza, tá custando isso, aquilo, vamos vender. Dali um pouco ele começou a trocar ideia comigo, olha, e aí, que você acha que é momento de vender, não é? Podemos esperar? Ele começou a dividir essa responsabilidade e também veio passando, até que eu, enfim, realmente agora eu divido com ele e com a minha irmã, enfim, vamos vender, não vamos, o que fazemos? E aí, beleza. Mas isso foi um processo que, vamos dizer, são 17 anos agora, esse ano que eu estou trabalhando com ele, então esse processo tem um ano que, vamos dizer assim, ele realmente passou o bastão. Sim. E ainda assim, passar o bastão, mas eu brinco, ele é presidente do conselho administrativo. Ele ainda tá ali dando os conselhos dele, a gente conversa e tudo sobre o que faz, não faz, enfim, a experiência dele inegavelmente é importante. E ele tem muito mais que eu, naturalmente. Então, ele já viveu muito mais coisa, a gente precisa se apoiar nisso. E feliz, de novo, é de quem tem o pai para poder contar com isso, pai, a mãe, enfim, possa contar com essa experiência que a gente pode saber o que fazer. Sim. Mas esse foi um processo longo, não foi um negócio traumático, e, enfim, ele veio acontecendo de forma natural. Nesse meio de caminho, a minha irmã era farmacêutica, formada, teve a farmácia dela, enfim, encheu o saco de farmácia e falou, não, vou trabalhar. Ela falou que ia trabalhar com meu cunhado. E eu falei, não vai não. Vem pra cá. Eu falei, eu tô precisando de gente aqui no escritório porque eu não dou mais conta. Naquele momento eu fazia pagamento, eu corria pra fazenda, eu fazia de tudo, né? Aí eu falei, não, cara, eu preciso de alguém que pelo menos dá uma organizada nessas papeladas aqui. Minha mãe ajudava um pouco com os pagamentos, mas minha mãe queria ficar mais na fazenda e meu pai também, enfim, eles queriam ir desligando no negócio. Claro. E aí então minha irmã entrou, acho que esse ano fez 6 anos, 7 anos que ela tá conosco também. E também já engrenou, beleza, enfim, hoje a gente troca muita figurinha com o que faz, deixa de fazer, eu tenho propostas de compra de máquina e etc, eu troco muita figurinha com ela, falo, e aí, o que fazemos? Compramos, não compramos, espera, não vai, não vai, enfim, é minha sócia. Sim, claro. E então, não sou só eu, então a gente precisa tomar uma decisão sempre do que fazer. Legal. Cara, e esse ponto é um negócio legal, né? Você falou assim, ó, leva tempo. Tem que respeitar o tempo, né, cara? Porque assim, tem coisas que só o tempo ele consegue deixar as coisas no lugar, né, cara? Porque assim, o seu pai tem uma experiência que é inegável, né, cara? E assim, não dá também ele chegar do nada e falar assim, ó, toma tudo aí. Por mais que você conheça a fazenda como a palma da sua mão, né, cara? Mas não é a mesma coisa, né? Não dá, é um negócio complexo. Ainda mais hoje em dia, ela tá ficando cada vez mais. A fazenda é uma empresa muito complexa. E isso tem que ser pensado dessa maneira. É uma empresa e ela é bastante complexa. Então, ainda mais porque a gente tem, entre aspas, e não me entendam mal, a gente tem um chão de fábrica, então, sem o prejuízo da palavra, mas nós temos um chão de fábrica que está distante do escritório. A gente tem um escritório na cidade e o chão de fábrica está distante. É diferente de uma fábrica onde você tem um escritório ali, você vai lá 500 metros, numa fábrica gigante, mas com 500 metros você está lá no chão de fábrica, você está olhando alguma coisa, você está conversando com alguém. Às vezes até o escritório tem o vidro assim que você consegue ver a operação, né? Você vê a operação. Aqui nós não. Claro, a gente lança mão de uma imensa tecnologia. Hoje a gente tem câmeras e etc. Aí tem telemetria de máquina que vem aos poucos suprindo isso. Mas o nosso chão de fábrica está um pouco distante. Então a gente não dá para cair simplesmente de paraquedas numa fazenda e falar, toma, tu administra e segue daqui para frente. Tem muitas particularidades que só o agro vive e só quem está dentro desse negócio para ir aprendendo. Sim. E como nós falávamos antes até de começar a gravação ali, hoje a gente não pode mais errar, a gente não tem uma margem de lucro tão expressiva como existia no passado, que caibam erros. Então, dependendo do tipo de erro que a gente cometeu hoje, você pode ir à falência no negócio. Então, esse negócio da sucessão ou da continuidade, realmente, que é uma palavra bastante interessante, você precisa acertar nesse ponto. E isso leva tempo, porque todo ano é um ano diferente, você precisa ter experiência para isso. Enfim, é um processo longo. E é engraçado, cara. Eu entrevistei um rapaz, até esqueci o nome dele, mas já faz muito tempo, ele era um gurizão na época, e a gente falou sobre sucessão familiar, ele tava entrando na fazenda e tal. Uns 3 anos depois que a gente tinha gravado, eu mandei uma mensagem pra ele, eu acho que ele mandou uma mensagem, eu falei assim, cara, eu larguei mão. Não dá pra ficar com meu pai, não. Então, cara, quer dizer... E aí,
É difícil também, né, cara? Não é um negócio tem isso, assim. é difícil. Isso não é fácil. Tem pais e filhos que não se entendem, naturalmente sempre existem atritos, e eu acho que vai muito de ambos, claro, do pai entender que o filho vai fazer de uma maneira diferente, e o filho também tem que entender que o pai fez por algum motivo, e se ele puder fazer igual, legal. Se ele de repente acha uma maneira melhor de fazer, acha uma maneira melhor. Claro. Mas é complexo isso não é fácil. Sim. Mas eu tenho um outro ponto dessa sucessão que vou chamar assim, que me chama muito a atenção, não vou dizer que assusta, mas é um ponto de muita atenção. Eu vi as coisas começarem. Então, eu lembro de ir na fazenda quando criança, eu não aguentava, naturalmente, levantar um saco de adubo, na época era saquinho, então minha função era abrir saco. Enquanto a plantadeira estava indo plantar, minha função era ficar abrindo o saco, porque logo em seguida, eu lembro que eu ficava frustrado com isso, rapaz, porque eu abria lá um monte de saquinho, e a hora que eu pensava assim, acabou, beleza, agora eu vou descansar, vou chutar pedrinha, eu era criança, queria brincar, aí vou fazer alguma coisa, quando eu sentava, não dava, sei lá, 2, 3 minutos, 5 minutos, chegava a plantadeira de volta. Aí eu já começava a abrir saco de novo. Então, assim, eu vi isso, de certa forma, esse sofrimento lá atrás, que era tudo muito manual, hoje é tudo com máquina, é mais fácil, beleza. A gente viu isso sair do zero e chegar onde chegou. Então, eu digo assim, o maior desafio daqui para frente é a sucessão para o meu filho, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, porque essas crianças nasceram em berço de ouro. Essas crianças já nasceram sem sonhar com o que foi a dificuldade lá de trás, sem nem imaginar isso. Cabe a nós, a minha geração, então, a nossa geração aqui, traduzir isso para eles. Falar, olha, como é que você vai fazer isso? Ó, isso aqui, cara, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, enfim, a gente tem uma condição de vida gostosa, mas é porque a gente também sabe que tem que gastar menos do que ganha. Então, senão a conta não vai fechar. Enfim, é o tal do velho livro lá, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, nós estamos prontinhos para viver esse cenário. Então, agora cabe ao filho rico aqui, então, ensinar o neto para não ficar pobre. Cara, isso dá medo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu parei para pensar numa visita que eu fiz numa indústria lá em Minas Gerais, de micronutrientes, e aí na época o rapaz também, também era a segunda geração lá da indústria, ele já tinha assumido tudo também, e ele começou a falar, ele falou, cara, o desafio é eu ensinar o meu filho. E eu sentei, a gente foi jantar um dia à noite, eu sentei com ele lá, do lado dele, e aí conversando com ele, ele falou isso, eu fiquei, rapaz, esse cara tá certo. Olha que dificuldade nós temos, porque nós vimos o sofrimento, nós temos vamos chamar assim, uma tendência a entender mais fácil, a dar valor a esse dinheiro um pouco mais fácil. Agora, as crianças ali, não necessariamente. Então, assim, cara, é complexo. Legal, cara. Queria entrar num outro ponto aqui também, né, que chama atenção. Você comentou aí, eu fiz agronomia e depois fiz administração, né? Porque assim, eu lembro até que tem um rapaz que fala o seguinte, né, que é assim, quando a pessoa não sabe o que fazer, você fala pra ela fazer administração, né? Porque no mínimo ela vai aprender a administrar alguma coisa, alguns conceitos, orçamento, né? Pessoal. Nem que seja isso, né, cara? Mas de onde que surgiu essa necessidade? Porque assim, o óbvio né, você fazer agronomia, né? Afinal, você gostava, tava ali no dia a dia. E a agronomia é o caminho mais fácil, vamos dizer assim, ou mais lógico, né? O mais óbvio, natural, né? Mais natural. Mas de onde que surgiu essa questão? Deixa eu me qualificar aqui em administração. De onde que surgiu isso aí, cara? Eu tinha um primo que ele tinha recém-formado em agronomia, veio trabalhar com meu tio também aqui, e ele começou a fazer a faculdade de administração depois. E eu falei, rapaz, mas você sabe que a ideia dele é boa? A gente precisa da administração também? Porque, beleza, o negócio técnico é uma coisa, mas a gente precisa fazer gestão. Eu sempre tive esse perfil mais de gestão do que de agrônomo, realmente. Meu CREA hoje só serve para eu fazer RT. O CREA que não escute isso, mas eu não... Mas é a realidade, Mas é a realidade. Beleza, eu não...
cara, eu não atuo mais como agrônomo, realmente, tem consultor lá que atua para isso, inclusive ele escolhe o que ele vai plantar, ele fica livre, eu só falo para ele, cara, eu quero média de 80 sacos por hectare e se vira. É o desejo, né? É o desejo. É um desejo, a realidade nem sempre é essa. Enfim, só que, beleza. Então, eu sempre tive esse perfil de gestão, e eu acho que a administração casou bem com isso. A gente aprende muita coisa na administração, e aprende a importância de você levar custos controlados. E aí, de novo, meu pai já tem essa faculdade de economia nele, então a gente aprendeu muito sobre isso dentro de casa. Então, hoje a gente tem um controle de custo, talhão a talhão, ali, então o que acontece dentro da fazenda, um por um dos talhões. Alguns custos ainda são repartidos em função da área, mas químicos, fertilizantes, etc., e aquelas aplicações maiores, aí, custos maiores, todos estão um a um dos talhões. Então, levado a ferro e fogo, controle de estoque, e enfim, isso me encaminhou, a administração me ajudou muito. Eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, eu estudava de manhã e à tarde, enfim, na UFMT, em tempo integral lá, e à noite eu zarpava para a Univag, em Várzea Grande, fazer administração. E foram 4 anos nessa loucura aí de manhã, de tarde, de noite, e no último ano eu consegui curtir, porque aí no último ano era só agronomia, eu sobrava tempo aí. E não se engane, eu ainda ia pras festas à noite, época de guri aguenta essas coisas, né? Eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ia fazer prova no dia seguinte ainda. Hoje, se me falar pra dormir 3 horas da manhã, no dia seguinte eu nem levanto, eu acho. Não, nem levanta. Você não cabe mais a nós, tá? Já te adianto. Ainda mais nós que gostamos de correr, né, Ozaki? Não tem jeito, Tem que levantar cedo pra isso. Mas é legal, cara, essa visão, né, assim, tipo, porque no fim do dia, você tá administrando um negócio, né? Você tem que, igual você falou, hoje eu tenho um agrônomo aqui, um consultor, que me fala quais são as variedades. Daqui a pouco você vai ser igual ao seu pai, não sabe nem qual variedade planta, eu quero o resultado, né? Porque mas, no fim do dia é o que importa. Eu tenho dificuldade, eu tenho talhões que eu chego lá, eu tenho que conferir na minha relação de plantio lá, qual é a variedade que tá plantada, porque eu não lembro mais de cabeça. Eu deixo para eles elencarem isso, a gurizada da fazenda sabe, o agrônomo lá sabe, enfim, o consultor, porque, cara, eu tenho outras coisas para administrar hoje, enfim, e realmente, aquilo que eu mencionei antes, é uma empresa, o produtor hoje, ele tem uma empresa, ele não é mais um colono, ele não é mais um produtor rural, ele é um empresário rural. Então, e se ele entender dessa maneira, ele passa a administrar isso como empresa. Planilha orçamentária, quanto vai gastar no ano, se vai precisar entender fluxo de caixa, em que momento ele vai precisar de dinheiro, que momento não vai, eu preciso vender, não preciso, enfim, para quando eu vou vender, para quando eu preciso receber isso, é dólar, é reais, enfim, isso começa a ficar complexo. Começa a ficar complexo. E aí, cara, entra num outro tópico aqui que eu acho bem legal. A gente já se conhece há alguns anos, né? Da época que eu era do IMEA ainda, você tava na ProSoja, então a gente trocou figurinha lá desde aquela época, né, cara? Mas recentemente a gente começou a trocar figurinha sobre outras questões mais relacionadas à adoção de novas tecnologias, né, cara? Exato. Então, eventualmente, a gente trocou uma ideia, você falou assim, tô fazendo isso aqui, aquilo outro. Eu falei, cara, que negócio interessante, né? Você já tem uma veia aí do seu pai de querer saber os custos de produção, né? Imagino que quando surgiu os ERPs, o software e tal, imagino que vocês já tinham muita coisa e aí o negócio avançou, né? Mas me conta aí, cara, como é que é essa relação de vocês com novas tecnologias, né? Porque a gente sabe, existe aquele estigma de que o produtor é o colono, né? Que a gente sabe que não é mais, né? Não pode mais ser. É isso aí. Então, conta pra gente essa relação, cara, da tecnologia, o que vocês têm aí, como que vocês trabalham hoje, cara? Cara, a gente trabalha já num nível até bem complexo hoje em dia. Tá complexo até de administrar já esse negócio, mas vamos lá, nós temos assim, claro, então a gente usa o nosso software, o nosso ERP, então controle de finanças, controle de plantio, aí ele é voltado ao agro, então a gente tem controle de plantio de talhões, estoque, a produção, enfim, custo de produção também, enfim, tudo mais. Natural como vários softwares tem aí hoje no mercado, vários ERPs. Enfim, e aí a gente tem ainda
nós temos pivôs na fazenda, então aí nós temos telemetria desses pivôs, que a gente enxerga o que está acontecendo com esses pivôs, a distância. Eu eventualmente posso até ligar eles daqui da cidade, não é o meu serviço esse, mas o funcionário lá da fazenda, ele liga de dentro de casa os pivôs e depois ele sai conferir se realmente está rodando, a contento, etc. Mas ele liga no conforto da casa dele. Enfim, a gente vem automatizando muita coisa na fazenda. Nós temos hoje um complexo lá de câmeras, então, inclusive no meio da lavoura, tocadas por placa solar, enfim, cara, tem de tudo lá para que a gente possa ver o que está acontecendo. Claro, são pontos estratégicos da fazenda, prevenção de perda sempre, prevenção de furtos, roubos, alguma coisa assim. Nós temos telemetria das máquinas, as máquinas estão, 100% delas estão ligadas na internet já, eu estou aqui falando contigo e estou olhando de frente aqui, para mim tem uma televisão, eu estou vendo tudo que está acontecendo lá na fazenda, e aí então tem software, tem mercado aqui rodando, a tela da bolsa está aqui, nós temos estação meteorológica, câmara fria também tem a telemetria dela, para que a gente possa olhar se está funcionando, não está, umidade, temperatura, e enfim, cara, e aí com todos esses sistemas começou a ficar um negócio meio complexo, começar a olhar tudo e começar a entender, falar, cara, mas e se eu cruzasse esse dado com aquele outro? E aí, enfim, cara, a gente tem uma operadora 4G privativa na fazenda, então com isso a gente tem sinal onde a gente quiser lá. Eu tenho o meu chip de celular, eu chego na fazenda, onde eu estiver lá dentro, meu celular está funcionando, como se eu estivesse na cidade. E aí, claro, as máquinas com isso também estão todas ligadas, etc. Os funcionários estão todos conectados, as famílias deles também estão conectadas. Isso facilita muito, porque é a mesma coisa que você ligar para alguém ali dentro do IMEA, ou enfim, eu ligar para ti aqui na cidade. Nós estamos na cidade, beleza, ligamos um para o outro. Eu ligo para os meus funcionários lá, se preciso, mando mensagem, eles mandam mensagem, enfim, pouco antes da gente gravar, aquele funcionário que me ligou, ele tá lá no meio da lavoura. Ele me ligou. Enfim, e aí, beleza. Com isso tudo, a gente veio para uma onda de, e agora? Nós precisamos cruzar esses dados, nós precisamos começar a colocar inteligência nisso, porque nós temos muito dado e nenhuma informação, praticamente. A informação que a gente tinha era a informação do ERP, mas beleza, nós temos telemetria das máquinas. Tinha alguma informação lá? Tinha, mas e se nós cruzasse essa informação, e isso é natural que você precise cruzar, vamos chamar de informações administrativas, financeiras, custos, com telemetria de máquina, então a máquina foi mais eficiente ou menos eficiente, mas com qual custo? Ela foi mais eficiente, depende, ela gastou mais diesel, produziu mais, mas qual é o custo disso exatamente? De repente a outra que gastou menos, produziu menos, vai e tal, mas de repente o consumo dela proporcionalmente não foi tanto, custa menos, vale a pena, não sei. Enfim, cada um tem sua realidade, cada um tem que comparar suas coisas, mas isso começa a surgir, essa necessidade de cruzar dados, e aí a gente teve a felicidade de encontrar um parceiro, você os conhece já, são mantenedores lá do AgriHub agora também, estão lá com vocês, e enfim, e essa turma é meio macaco velho já nesse negócio de cruzar dado aí, eles fazem uns negócios meio malucos. E com isso a gente tem ficado aí, nós estamos desde abril do ano passado começando a desenvolver esse sistema de cruzamento de dados, e a ideia é que a gente realmente cruze esses dados, mas não é ficar fazendo isso na mão, ficar fazendo na unha, porque se eu ficar fazendo esse negócio na unha toda vez, é mais um custo, porque eu vou ter mais 1, 2, 3, daqui a pouco 5 pessoas para ficar olhando isso, e o molho vai sair mais caro que o peixe. Então, não vai dar certo. O Eraí, o Blairo, eles têm área suficiente para ter essas pessoas e precisam, beleza. Mas a realidade da imensa maioria dos produtores não é essa. Então, esses cruzamentos precisam ser automatizados, eles precisam acontecer de forma natural e chegar na minha mão, chegar na mão do operador, do gerente da fazenda, precisa chegar isso mastigado. Lá, aquilo que você quer saber de cruzamento, aquilo precisa chegar mastigado e de forma automática no tempo que você precisa. Então, isso vem agora, pouco a pouco, a gente vem colocando em prática, mas é muito complexo, Paulo, esse negócio, porque a gente começa a descobrir que o sensor da máquina não trabalha como a gente esperava. A máquina não se conectou como a gente esperava. O dado não saiu como a gente esperava. Então você começa a ficar complexo. A entrada do dado
que muitas vezes é minha, do Rodrigo aqui no RP, não rolou. Hoje a gente já sabe a necessidade dos dados, da entrada de dados. Os funcionários lá na fazenda, no segundo semestre do ano passado, passaram a entender a importância da necessidade dos dados. Então eu já digo assim, que a gente praticamente não perde mais nenhum dado, mas a gente levou 2 anos para entender essa necessidade, para criar essa cultura lá dentro da fazenda. Por quê? Sim. Cara, o meu vizinho não trabalha dessa maneira. Se eu arrochar demais o meu funcionário e começar a encher demais o saco dele, ele vaza. Ele vai trabalhar no vizinho que paga a mesma coisa e não enche o saco dele com esses negócios. Então, aos pouquinhos, você vai pedindo, vai fazendo, vai implorando e tal. A importância do estoque bater lá de químico, de semente, de fertilizantes, são estoques básicos pra gente. Claro, são as maiores contas, os maiores custos aí, mas são estoques básicos. Isso hoje bate, isso hoje é legal, já roda bem, a gente já consegue tirar estoque por sistema e começar a olhar, isso já tá legal. Mas tudo isso depende de você trocar cultura e depende, de novo, de pessoas. Então, todo esse sistema IADA que cruza, todos esses sistemas que eu mencionei, nós cruzamos entre eles. Cara, e é complexo cruzar esse negócio. E aí você começa a ter que implorar para um nego, cara, eu quero o dado assim, me vê uma API para isso, Cara, eu virei quase que programador já com esse negócio. Eu aprendi tanto desse mundo de informática que eu já tenho caboclo achando que eu faço as coisas. Enfim, e aí tive a felicidade de encontrar esses camaradas que você conhece, que são uns caras fora da curva. Então, os meninos são 10. Legal, cara. E, esse lance que você comentou, né, assim, cara, tecnologia tem um monte, né, assim, você tem vários sistemas que você utiliza, desde do ERP até a telemetria das máquinas e passando pela parte de clima aí, né, cara? Mas no fim do dia, gente é o que faz o negócio tocar, né, cara? E esse é um olhar importantíssimo pra inovação, pra novas tecnologias, porque é isso que você falou, né? Se o cara esse cara só me enche o saco aqui, vou carpir embora e tchau, obrigado. Gente, pra você ter ideia, você quer ver como é que isso é gente? Nós pegamos dado de colheita de milho do ano passado, conforme agora a gente vem puxando isso e vem aprendendo. A gente está pegando coisas pontuais para ir aprendendo e o que vai ter que cruzar com o que para a gente poder automatizar essas análises. Mas pega lá, colheita de milho do ano passado, eu colhi com 2 máquinas lá, iguais, 6 meses de diferença entre uma máquina e outra, de compra, beleza, as 2 colhendo. Teve, na média geral da colheita, 24% de diferença na eficiência de uma máquina para outra. Aí nós filtramos, o Marcão lá pegou um talhão específico, a equipe, né, deles lá, pegou um talhão específico que, nesse talhão específico, deu 82% de diferença na eficiência. Então, a gente olha e fala, beleza, tem menos dados, um talhão só, então se a gente encontrar aquilo que destoou muito, a gente vai analisando pro resto, enfim, vai analisando isso. Beleza. A gente ainda não chegou a uma conclusão do qual foi a regulagem específica que fez isso acontecer, porque isso é complexo, mas o que eu quero dizer é, de novo, são 2 máquinas iguais, com plataformas iguais, correndo exatamente igual. Qual é a única diferença dessas máquinas, a não ser os 6 meses de intervalo de compra? Operador. É a pecinha atrás do volante. Sim. Então, o que acontece? Tá errado o meu operador que foi 24% menos eficiente? Não, eu não posso crucificar ele, jamais, mas eu tenho que chegar lá e aos poucos descobrir onde é que a gente está errando, onde é que a minha equipe, aí é que o gestor tem que olhar e falar assim, onde é que a minha equipe está errando? Está errando aqui, nesse ponto, legal, beleza, então nós vamos treinar esse ponto. Então, aos poucos, a ideia é fazer o quê? Descobrir onde estão essas perdas de eficiência, onde estão as nossas deficiências, e isso não é gostoso, porque você aponta o dedo para você mesmo, você descobre as suas falhas, os seus erros, mas é aí que vem o aumento da eficiência, e aí você vai lá e fala assim, beleza, nós temos uma política de treinar os funcionários, uma vez por mês a gente para e faz treinamentos. Uma hora é gestão, outra hora é algo mais técnico, uma máquina, realmente, treinamento de máquina, alguma coisa. Mas, por exemplo, então beleza, nesse caso de colheitadeira, amanhã depois, o que eu quero fazer? Eu quero chegar no futuro e falar assim, olha, o treinamento de manutenção e operação de colheitadeiras lá para a fazenda são 2 dias. Legal. Daqui um tempo, eu posso chegar e falar assim, não precisam mais de 2 dias. Nós podemos fazer, sei lá, em um dia. Em um dia, pega lá 2 horas, dá uma pincelada geral, nos assuntos gerais, mas fora isso, nós vamos saber, falar, nossos problemas aqui são esse e esse. São esses 3, 4, 5, 6 pontos. Legal, então nós vamos... O
o professor que vai lá treinar, o instrutor que vai lá treinar meus funcionários, ele vai focar nesse 3, 4, 5, meia dúzia de pontos específicos, porque a minha equipe vai ter uma tendência a ficar menos tempo parada, vai ser mais eficiente, e aí sim, aí nós vamos começar, é um dos pontos onde a gente vai começar a deixar as moedinhas na mesa. E claro, se eu tenho 24%, vamos lá, daqui a pouco eu evito de comprar mais uma máquina e só melhoro a eficiência delas. Quanto eu melhoro isso em custo, de novo, as moedinhas vão ficando na mesa. Quanto eu consigo manter o custo fixo, eu consigo manter, pago menos juro em financiamento de máquina, pago menos em operador, é menos custo variável ali, etc. Enfim, quanto custo a menos eu tenho fazendo a mesma coisa, ou melhor, e fazendo melhor, mais bem feito. Pronto, cara, nós precisamos parar de trabalhar com o empírico, do eu acho, do vamos ver se vai dar, o dado está dizendo isso, está dizendo aquilo. A gente tem, sei lá, hoje, então a grande maioria tem 10 opções para seguir. Legal, vamos dizer que os dados falem assim, olha, essas 7 opções aqui estão descartadas. 3 são completamente ruins, essas outras 4 são mais ou menos, mas ainda assim não valem a pena, e essas outras 3 aqui podem ser viáveis, em grau maior ou menor, e aí volta a inteligência humana, porque a gente não pode imaginar que o computador vai resolver tudo, que todo esse cruzamento de dados vai resolver. Mas aí sim, o computador fez o quê? Filtrou das 10 opções, ele filtrou e já descartou 7, me deixou 3 só. A partir das 3 vem o feeling do produtor, olha, a condição de mercado assim, uma condição de mercado assado, porque eu acho que vai chover mais, vai chover menos, vai ter um laninha, vai ter um El Niño, enfim, aí o produtor vai tomar a sua decisão, mas ele vai ter 3 opções, vamos dizer, nesse exemplo, ele tem 3 opções para seguir, e não mais 10. Então a chance de acerto dele é muito maior, a chance de eficiência se torna muito maior, e com isso, quem sabe a gente volta a ter margens de lucro mais folgadas. No futuro, eu tenho um sonho, Zá, que eu já até compartilhei isso com o pessoal, algumas pessoas de banco, porque a gente fala muito disso, dessa questão legal, as máquinas, isso é legal, é bonito de ver e tal, mas, cara, um dia nós vamos chegar e escreve nisso, isso aí, cara, o que eu tô falando. Um dia nós vamos chegar lá como produtor, nós vamos chegar a entregar um balanço, igual as empresas entregar o balanço pro banco, e mais do que isso, eu sonho em chegar lá e entregar pro banco e falar assim, tá aqui minha análise de crédito, tá feita, e tá aqui um link do meu sistema, enfim, com cruzamento de dados, com tudo, para você ir lá e verificar tudo o que tá no meu sistema. Você tem um acesso seu, do banco, no meu sistema ali, que você vai verificar tudo que eu tô te entregando aqui. E aí, você, detalhe, vai verificar em tempo real. Se você quiser olhar hoje, vai ser uma coisa, amanhã você vai ver outra, beleza. Você, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para corroborar, eu tô falando a verdade, naturalmente, e com isso fazer o quê? Baixar a taxa de juro. Baixar a taxa de juro, aumentar ainda mais a minha eficiência. E é inverter o jogo, né? Porque daqui a pouco, só, isso aqui é o meu balanço, é tudo que eu tenho aqui, toda análise e tal. Bancos, briguem por mim, né? Exatamente. Porque no fim do dia é isso, cara. Você é um cara organizado, tem o balanço tudo bonitinho, a chance de dar um BO em você, cara, é muito pequena em relação aos outros, cara, né? Então, baixa. Assim, é isso aí. Então isso tem que ser traduzido em taxa de juro mais baixa. Se eu represento menos risco... Exato. Pronto. E dá o poder, assim, o poder mudar de mão um pouco, né, cara? Porque no fim do dia, assim, hoje a gente fica à mercê das instituições bancárias, enfim, tem muitos bancos e instituições boas, mas a gente fica à mercê deles, né? Então, se a gente conseguir, através das informações, dos dados, a gente levar algo preparado, cara, pô, muda o jogo, né? Toda a vida, porque a partir daí a gente vai ter, nesse momento, quando a gente conseguir essa cerejinha do bolo aí, já colocar ela, nós vamos ter muito mais do que informações, nós vamos ter inteligência de negócio, entende? Então nós já vamos ter, as informações a gente está construindo agora, a gente tem dados, muitos dados, todas as máquinas, ERP, um monte de coisa, beleza, mas a gente tem pouca informação. Então quando a gente começar a cruzar isso e juntar tudo, nós vamos ter informações. Aos poucos nós vamos cruzar essas informações umas com as outras para ter inteligência. Então, que é outra coisa, né? Que é outra coisa. Outro nível. Nós ainda não chegamos lá, mas nós vamos. O agro, eu digo assim, eu brinco, e não é denigrir nada, mas o agro está 30 anos atrasado tecnologicamente em relação ao comércio, a uma indústria
não em máquinas. Nas máquinas, não. As máquinas estão dando show ali na lavoura, mas a gente está pecando ainda, são todas caixinhas separadas e ninguém junta nada com nada, então a gente precisa juntar essas coisas e precisa transformar isso tudo em informação, para poder cruzar, melhorar a eficiência e fazer tudo isso que nós falamos. Legal, cara, legal. Então, e a gente tem que aprender, Paulo, com o quê? A gente tem a felicidade hoje de fazer o quê? Já que nós estamos atrasados, então, isso, qual é a parte boa disso? A gente tem um monte de gente que sabe dessas coisas, já tem com quem aprender, comércio, serviço, indústria, tudo tem tecnologia desenvolvida. Verdade. Obviamente, nenhuma é agro. O agro tem suas particularidades, mas tem um monte de tecnologia desenvolvida que aos poucos a gente vem adaptando isso ao agro. Tem seu tempo de maturação. A gente chega lá. Sim, vamos chegar. E aí, cara, pra gente ir pros finalmente aqui, né? Você contou um pouco aí da sua história, da sua relação, né? Com o seu pai, com a sua irmã e toda essa construção, né? Que vocês estão tendo, tanto na área de novas tecnologias e, óbvio, vocês nunca vão esquecer da produtividade, né? Das lavouras e tal, que é o carro-chefe do negócio, né, cara? Mas assim, o que te faz ser esse cara que tá sempre buscando coisas novas, cara? O que te motiva levantar todo dia e falar assim, pô, eu quero fazer isso, aquilo outro? Qual que é a sua principal motivação, assim, cara, sendo produtor rural, cara? O primeiro motivação é eu não quero que o Eraí me arrende. Eu não quero ser engolido por alguém. Então eu preciso pensar fora da caixa isso não é gostoso, pensar fora da caixa, é cansativo, você fica pensando se tá certo, se não tá, você também comete seus erros, naturalmente, mas eu penso em maneiras de melhorar a minha eficiência, naturalmente, claro, crescer no negócio, crescer o meu negócio, mas ser mais eficiente e entregar uma fazenda, uma propriedade, se Deus quiser, para o meu filho daqui a algum tempo, para as minhas sobrinhas, que possa ser exemplo aí e que eles possam, com mais facilidade ainda, tocar a vida deles lá e eu poder fazer aquilo que meu pai está fazendo hoje, curtir a vida sem estresse. Sem estresse. Não, cara. Então, assim, claro, com isso tudo a gente aumenta a gente não mencionou, né, Ozaki, mas não é só os bancos lá. Com isso a gente vai cruzar um monte de dados e aumentar a eficiência agronômica, tentar melhorar. Sim. Eu não posso pensar que o talhão de 80 sacos, eu vou subir ele para 90 tão facilmente. Mas eu quero pensar que aqueles talhões que a gente tem lá de 40, de 50 sacos, que você fala, rapaz, mas o que acontece com esse negócio aqui? Esse talhão, sim. Esse talhão é o talhão da gente subir ele, que não seja para os 80, claro, o ideal seria subir para os 80, mas se a gente subir para 60, 65, tá ótimo, você já vai melhorar a sua média lá no final. Com o cruzamento de dados aí, criando informações, a gente chega lá. Então, assim, isso me motiva muito, cara, a gente construir algo que vá servir para todos, que um dia sirva para todos, que melhore a eficiência da agricultura e que a gente possa um dia dar nos dedos daquela turma da Europa lá, que eles possam olhar e falar, rapaz, nós vamos ter que fechar a boca com esses brasileiros aí, que esses caras passaram nós passamos eles, que eu acredito. Faz horas, já nem enxergam mais nós não enxergamos eles no retrovisor mais, mas eu quero é que nós demos volta neles, e muita volta ainda, para eles ter que um dia, quem sabe, eu não sei se nós vamos estar vivos, mas eu quero que pelo menos meu filho esteja vivo, para os europeus virem aqui ajoelhado com o pires na mão e falar, cara, desculpa. E você vê, né, cara, como que é interessante, a gente discute muito, né, a gente já trocou muita ideia em relação a isso, que assim, cara, se a gente não sabe o mínimo de dados e informações da nossa fazenda, a gente não tem como desenvolver nenhum plano para melhoria. Não, né? Você não sabe. Porque no fim do dia, tudo que você tá fazendo são planos de melhoria. Mas por quê? Porque em algum momento você percebeu que, porra, a minha máquina foi 28%, 25% menor uma da outra, sendo que... menos eficiente. Beleza, cara, eu preciso descobrir no que ainda, por quê, como a gente vai melhorar. Na verdade, a gente não arruma menos problema, a gente arruma mais. Quanto mais tecnologia coloca, mais problema você arruma. Só que você diminui a granulometria. Uma vez você trabalhava o talhão, daqui a pouco você trabalhava a propriedade. Hoje você trabalha o talhão. E eu tenho um colega que ele fala assim, daqui uns anos, sei lá, em algum momento da vida aí, a gente vai trabalhar uma a uma das plantas. Então, assim, hoje a gente já trabalha porções do talhão e tudo, a gente faz análise de solo, etc. Então, cara, daqui a pouco nós vamos trabalhar zonas de dentro dos talhões, enfim, cada vez menores as porções, a gente vai entender cada vez mais disso tudo. Cara, tem muita coisa pra gente fazer ainda, mas muita coisa legal, muita coisa bacana. E querendo ou não, a garotada que tá vindo, a criançada que tá vindo, a próxima geração, gosta de tecnologia. Isso é natural.
nós aprendemos a gostar e não tem como eles não gostarem também. Enfim, legal, é uma maneira de trazer essa gurizada para dentro do agro e falar, moçada, realmente, você não vai mais precisar ficar lá levantando o saco de adubo, ficar fazendo força, teu negócio vai ser cada vez mais trabalhar com a cabeça, exatamente, com a massa cinzenta. Então, legal. É assim, cada vez mais. Muito bom, hein, cara? Porra, a gente podia... Já deu 45 minutos, caralho. A gente trocando ideia aqui, o negócio passa rápido, né, cara? E assim... Nós ficamos o dia inteiro. Ficamos o dia inteiro. Mas, cara, muito obrigado aí por você ter tirado um tempinho bem na época da colheita, né, cara? Mas, ó, vocês viram aí que de vez em quando tocou um sininho aí do celular, né? Então, assim, o bicho tá pegando, né? Tá cheio de mensagem aqui da turma da Fazenda já, e entre outros aqui. É isso aí, cara. Então, época não pega. Mas isso aí, cara. Queria te agradecer e agradecer demais você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento aí com a gente, né, cara? Espero que esse episódio aqui faça com que outros agricultores também abram, né, a mente aí pra esse lado aí, cara. Muito obrigado e parabéns aí. E conta pra gente aí, Rodrigo, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho também. Não sei se você usa aí as redes e tal, enfim. Tô no Instagram lá, só procurar por lá que eu tô lá. No Instagram sempre. O Facebook já fica meio de lado hoje em dia, nem usa mais. Ninguém usa mais aquele trem. Mas tô por lá. Não sou um daqueles que, apesar de eu gostar de tecnologia, não sou daqueles que fica postando coisa o tempo inteiro, mas... Vira e mexe, tem alguma coisa lá. Muito bom, cara. De vez em quando tem alguma coisinha. Rodrigão, agora é o seguinte, cara. Vou te falar. Agora vamos pra uma outra parte aqui, final mesmo do podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Ó, cara, prometo que não tem pegadinha. Vou te fazer algumas perguntas e você responde a coisa que vier à cabeça aí, beleza? Positivo. Vamos lá. Rodrigo Pozobon, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Cara, música antiga predileta. Cara, acho que como é que é? Eu não lembro, eu não sou um cara muito musical, mas aquela do Céu Azul, do Gauchesco. Sim. Eu sou apaixonado naquela música. Minha terra tem o céu azul. Cara, eu adoro aquela música. Legal, muito bom, cara. E conta aí pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, mais legal que eu visitei? Eu fiz uma viagem pela Europa com meu filho. Cara, essa foi uma viagem bacana. A gente pôde, só eu e ele, e aí nós visitamos vários estádios, que ele era maluco pro futebol na época. Enfim, cara, nós fizemos umas viagens, fizemos umas visitas muito legais lá, eu e ele só. E ele, legal. Coitadinho, cara, ele rodava de 10 a 15 km por dia comigo, a pé, cara, e ele aguentou firme. Legal, isso foi muito legal. Bom demais, cara. E conta pra gente, meu, tem alguma especialidade aí na cozinha? Assinatura de Rodrigo Pozobon, não? Cara, eu sou muito ruim de cozinha, bicho. Cara, eu sou ruim. Cara, eu faço um omelete meu de manhã cedo pra fazer meu café da manhã e deu. Fora isso, eu faço um cachorro quente lá pro meu menino, alguma coisinha muito simples. Mas de vez em quando eu asso uma carne. Tá bom. Assar uma carne já tá bom. Sem queimar e tal, já tá bom demais. Sim, não. Detalhe, cara, meu cunhado que é todo cozinheiro, adora cozinhar e tal, outro dia comeu e achou bom. Ficou feliz. Tá bom. E, cara, indica, você tem algum livro que você leu e que impactou aí você e que você pode compartilhar com a gente, cara? Cara, tem um livro do Paulo Rabelo de Castro, agora, como é que ele chama? Eu preciso lembrar do nome dele certo agora, mas, cara, não existe almoço grátis, se eu não me engano, uma coisa assim, não tem... Cara, é fantástico aquele livro dele lá. Enfim, tem vários livros muito bons, mas esse em específico é muito bom. E também tem um agora que eu lembrei do Yuri, como é que chama aquele rapaz lá ele é um guru, ele é israelense. Sim. Uma breve história da humanidade lá. Yuval Harari. Yuval Harari. Uma breve história da humanidade. Também é um livro fantástico, cara. São dois livros muito bons. Bom demais, cara. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar mesmo, de fato, que é o seguinte, cara. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Cara, acho que eu falaria assim, cara, estuda mais ainda. Estuda mais, rala mais um pouco, que vai valer a pena lá na frente.
Acho que deixei a desejar algumas coisas lá para trás e podia ter estudado um pouco mais, melhorado ainda mais as línguas, falo meu inglês e tudo, mas acho que dava para ter sido ainda melhor, dava para ter tido mais experiências com isso. Vale muito a pena e eu estimulo muito meu filho a fazer isso, inclusive pela falta que isso, não digo falta que faz, mas por ter visto essa deficiência lá para trás, mas que ele seja ainda melhor. Isso aí, cara. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Rodrigo aqui, eu tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui. Afinal, você tá com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse podcast aqui, desse conteúdo. Então, siga a gente em qualquer agregador de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses. Acompanhe também os outros podcasts da casa aqui, né? A gente tem o Baseado em Fatos Rurais. Baseado em Fatos Rurais, Rodrigo, é o primeiro podcast de storytelling aqui do agronegócio, tá? A gente já lançou um episódio e em breve nós vamos lançar o próximo aí. E também tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante aqui do Agro Resenha, que tá no YouTube também, em vídeo, entre outros podcasts de outras marcas aqui que estão junto com a gente também. Siga o Agro Resenha nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. A gente não posta nada lá, mas nós temos uma conta também. Entra no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Como eu sempre digo, nós adoramos receber ois, tá certo? Rodrigo, muito bom, obrigado de novo. E eu sempre finalizo minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, meu cara: se chover não precisa molhar a horta, não, fica tranquilo, tá? A melhor previsão do mundo é a da pedra. Já viu ela? Qual que é essa aí? Procura no Google ali a previsão da pedra. Rapaz, é a melhor previsão que existe. O cara vai lá e colocou assim, coloca uma pedra pendurada e fala, se a pedra estiver molhada, tá chovendo. Se tem sombra, tem sol. Se a pedra tá balançando, tem vento. Se a pedra não tá mais, furacão. Depois olha lá. É a melhor previsão do planeta. Bom demais, cara. Valeu, meu. Valeu, irmão. Obrigadão. Paulo, um abraço. Muito bom. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.